Hoje saíram novas informações sobre o caso Marielle, ligando o Adriano da Nóbrega, que é aquele miliciano amigo de Flávio Bolsonaro de Queiroz, que já foi morto, ao assassinato da Marielle. E ligando o escritório do crime, que é a milícia dele de assassinos de aluguel, ao assassinato da Marielle. A coisa tá ficando feia, o cerco tá fechando. Eu vou explicar tudinho aqui, a gente vai ligar os pontos. Mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque se você é contra o desgoverno Bolsonaro, você se inscreve no canal, o YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente. Assim, mais gente vai ter acesso à verdade, porque o Bolsonaro ele ataca as pessoas com fake news. Então, um segundinho, se inscrever no canal é um ato de resistência e é um ato de oposição ao desgoverno Bolsonaro. E um segundo é de graça. Aproveita e também curte o vídeo. Agora vamos falar sobre isso tudo. Hoje saíram novas informações de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que ligam o escritório do crime e Adriano da Nóbrega ao Rony Lessa. Quem é Rony Lessa? Rony Lessa é um dos assassinos de Marielle Franco. Rony Lessa e Elcio Queiroz são os dois assassinos. Tinha 3 pessoas no carro que matou a Marielle. 2 são conhecidos. O terceiro, ninguém sabe quem é. Aí, tem uma coisa. 2 semanas atrás, mais ou menos, o braço direito do Adriano da Nóbrega, que já morreu, chama Mad. Esse Mad foi preso. Ele foi preso, ele é o novo chefe do escritório do crime, que é essa milícia de assassinos de aluguel. Ok. Quando ele foi preso, o delegado-chefe do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é o chefe das investigações todas do Rio de Janeiro, ele disse que ele trabalha com uma linha de investigação em que o escritório do crime matou a Marielle e na mesma noite matou outra pessoa 2 horas depois, a 30 quilômetros ali, para despistar as investigações, para falar, não dá pra gente ter matado 2 pessoas no mesmo dia. Já sabendo que a polícia pensa isso, eles mataram 2 pessoas no mesmo dia. O delegado do caso Marielle, que é outro, um é o da HPP, que é o chefão, o outro é o do caso Marielle, que é o específico. Ele parece ser uma pessoa muito ingênua, porque ele caiu como um patinho nessa estratégia do escritório do crime. Ele disse, no mesmo dia, em entrevista, que o escritório do crime não pode ter participado do caso Marielle, o escritório do crime, a milícia do Adriano da Nóbrega, cuja mulher e esposa foram empregadas pelo Flávio Bolsonaro por muitos anos, nunca foram trabalhar, eram funcionárias fantasmas, quer dizer, elas roubavam dinheiro público, o Flávio Bolsonaro usava elas para roubar dinheiro público, participavam das rachadinhas e são muito amigas do Queiroz. Inclusive o Queiroz, quando estava desaparecido, a mulher do Queiroz, que também estava foragida, ela foi visitar essas duas, a mulher e a esposa do Adriano da Nóbrega, numa cidade no interior. Olha só as ligações do Flávio Bolsonaro com ele. E aí, o delegado disse que essa milícia não poderia ter matado a Marielle porque eles mataram outra pessoa na mesma noite, 30 quilômetros ali, 2 horas depois. Uma milícia com vários integrantes não poderia ter matado 2 pessoas no mesmo dia. O delegado, comenta aí, ele caiu como um patinho ou não caiu como um patinho na estratégia do escritório do crime? Pois bem, olha só. O delegado do caso Marielle também falou que não há nada que ligue o Rony Lessa, que é o vizinho de Jair Bolsonaro, justo ele, ao escritório do crime. Só que a investigação da Polícia Federal diz o oposto disso. Diz o quê? O Adriano da Nóbrega frequentava uma loja de carros de luxo na Barra da Tijuca. É tudo na Barra da Tijuca. O lugar que tem bandido, hein? Olha só, é onde o Bolsonaro mora. Coincidência. Essa loja de carros de luxo vende lá Ferrari, Bentley, Lamborghini, todos os melhores carros vendem ali. Tá, essa loja de carros de luxo era frequentada pelo Adriano da Nóbrega, que fazia várias transações lá. Quem diz não sou eu, é a Polícia Federal e o Ministério Público. Tá, quem também frequentava essa loja era um rapaz chamado Márcio Gordo. O Márcio Gordo, ele é o braço direito do Rony Lessa. Rony Lessa é um dos assassinos da Marielle. Então, o braço direito dele frequentava essa loja. Esse Márcio Gordo, quando ele foi preso, ele falou, não, nunca fui nessa loja. Quer dizer, ele tentou falar que não conhece. Só que aí tem fotos dele no Instagram dentro da loja. No Instagram dele, ele dentro da loja. Várias fotos, em dias diferentes. Aí a polícia mostrou e falou, não, já fui lá, mas nunca fechei negócio. Não, mais do que isso. O Márcio Gordo, ele produzia festas, ele é braço direito do Rony Lessa, que a investigação do caso Marielle diz que não tem ligações com Adriano da Nóbrega. Olha só, ele organizou festas, e uma festa em específico na casa de um lutador de MMA, UFC, essa luta. Essa festa foi frequentada também pelo Mad, que é o braço direito do Adriano da Nóbrega. E várias festas que ele organizava, porque ele organizava várias festas para milicianos, eram frequentadas pelo pessoal do escritório do crime, pelo Rony Lessa, que matou a Marielle,
e também por ele. Então, eles frequentavam as mesmas festas, eles faziam negócios na mesma loja de carro, e a gente sabe que miliciano, quando eles fazem negócios, não é uma coisa assim, que ele vai, paga com dinheiro da conta bancária dele, ou com cheque, ou com cartão, não. Geralmente é dinheiro em espécie, geralmente é usando o nome de terceiros, a gente sabe que os negócios deles são sempre obscuros. Como a Polícia Federal disse que eles faziam vários negócios com essa loja, então dá para acreditar que a Polícia Federal tem os indícios e já deve ter as provas disso. Ok. Enquanto isso tudo, olha só, já tem essas ligações com a loja. Mais do que isso, quando o Rony Lessa foi preso, Rony Lessa foi preso no ano passado ainda. Logo depois dele ser preso, as câmeras mostram, até uma matéria da Globo mostrou, o Mad, que é o braço direito de Adriano da Nóbrega, que ainda estava vivo na época, tentou ir a um apartamento do Rony Lessa, invadiu o apartamento para pegar umas armas e dar fim nessas armas. Ele não conseguiu, ele ficou lá mais de meia hora, as câmeras mostram ele lá mais de meia hora tentando entrar, não conseguiu entrar, foi embora de madrugada. No dia seguinte de manhã, o Márcio Gordo, que é esse outro que organizava as festas, foi lá e conseguiu pegar as armas. Esse Márcio Gordo e mais algumas pessoas, eles alugaram um barco e deram fim nessas armas, jogaram no mar. Olha só, que coisa, né? Se o Rony Lessa, agora vamos fazer aqui um exercício mental, se o Rony Lessa não faz parte do escritório do crime e não tem ligações nenhuma com o Adriano da Nóbrega, logo, se ele não tem ligações com o Adriano da Nóbrega, ele também não deve ter ligações com o Flávio Bolsonaro, nem com o Queiroz, nem com o Jair Bolsonaro, né? Eles querem dizer que o escritório, ele não faz parte disso. E ele matou a Marielle por algum outro motivo, sabe-se lá qual. Se ele não tem ligações, por que foi o chefe do escritório do crime, o Mad, que herdou o escritório do crime do Adriano da Nóbrega, por que foi ele, no mesmo dia da prisão, para tentar pegar essas armas, inclusive as armas que mataram a Marielle Franco estavam ali? A polícia diz que não tem certeza, mas tem quase certeza que as armas do assassinato da Marielle estavam ali. Por que ele foi ali tentar dar fim nas armas que mataram a Marielle? Por que o braço direito do Adriano da Nóbrega foi ali? Estranho, não é muito estranho? E antes até da prisão dele sair na mídia, ele já estava ali indo na casa dele para tentar pegar essas armas. Não conseguiu. Aí quem foi? Foi o Márcio Gordo, que a investigação do caso Marielle diz que não tem ligação uns com os outros. Aí eu te pergunto, você confia na investigação do caso Marielle Franco? Você confia em quem são esses investigadores? Olha, são mais de 850 dias e ninguém sabe quem matou a Marielle Franco. Mas tem uma coisa que eu, Thiago, sei e que você também aproveita e comenta se você sabe. No mesmo comentário, faz 2 comentários. Toda vez que se investiga milícias, toda vez que se investiga o esquema da rachadinha do Flávio Bolsonaro, chega no caso Marielle Franco. Quer ver? Esquema da rachadinha. Flávio Bolsonaro roubava dinheiro público, dava pelo salário de funcionários. Ele dava esse dinheiro para o Queiroz, quem organizava tudo era o Queiroz. O Queiroz, parte desse dinheiro ia para milícias que eram controladas pelo Adriano da Nóbrega, chegamos no Adriano da Nóbrega, que eram controladas pelo Adriano da Nóbrega, que faziam, entre outros crimes, construíam prédios ilegais, vendiam apartamentos, tudo mais, enfim, ganhavam muita grana. Imagina você ter uma construtora e tudo que você constrói é pago com dinheiro público. Então você investe 0, você tem 100% de lucro. Se você vender um apartamento por 40 mil que você ganhou, você não gostou nada. Tudo dinheiro público. Esse era o negócio da milícia. Ok, aí essa milícia, que era com o Adriano da Nóbrega, fazia todos esses crimes e tal, o Ministério Público está investigando, já tem as provas, já saiu muito disso na mídia, falei disso aqui várias vezes, estamos falando da rachadinha. Já chegou no Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, que é o criador do escritório do crime, essa milícia de assassinos de aluguel, deixou a milícia com o Mad. O Mad frequentava as mesmas festas que o Rony Lessa e que o braço direito do Rony Lessa. Chegamos no Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. Mais do que isso, no dia da prisão do assassino da Marielle, o Mad foi no apartamento do Rony Lessa tentar dar cabo das armas que mataram Marielle e mataram também outras pessoas. Pô, ligou. Chegou de Flávio Bolsonaro, liga, ponto. Não precisa... Olha, sabe aquele ligue os pontos que é para crianças, que você vai ligando 1, 2, 3, 4... Não precisa ter mais que 5 anos de idade para você ligar de Flávio Bolsonaro e chegar até o assassinato da Marielle. Só que mais do que isso, aí, quando a gente está falando disso, a gente ignora alguns outros fatos que também ligam. O Elcio Queiroz, que é o outro assassino da Marielle, quando ele estava indo no condomínio Vivendas da Barra, que por acaso é onde mora Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que era
era colega de trabalho da Marielle, os dois eram vereadores no Rio de Janeiro, o Carlos ainda é. Quando o Elcio Queiroz foi lá para matar a Marielle, no dia do assassinato da Marielle, ele falou pro porteiro que ia para casa 58, que era a casa de Jair Bolsonaro. E alguém na casa 58 autorizou a entrada dele. E aí é que tem uma coisa, vamos ligar outra pessoa aqui nisso. E aí, quando isso veio à tona, tem uma coisa que é um detalhe que quase todo mundo que fala do caso esquece. Eu sou o único aqui, eu vi várias pessoas falando disso. Quando o Elcio Queiroz falou isso, vou na casa 58, e o porteiro anotou no caderno, carro tal, placa tal, nome Elcio Queiroz, vai para casa 58 do condomínio, que é a casa de Jair Bolsonaro, a Marielle Franco ainda estava viva. O porteiro não tem bola de cristal, ele não tinha como saber, aqui é um assassino, ele está indo para a casa do outro assassino e ele está dando o nome do Jair Bolsonaro, está dando o número de outra casa para despistar a investigação da polícia. O porteiro não tinha como saber disso. Tinha? Não. Então é muito difícil que ele tenha falado outro nome, que ele tenha falado outro número. A maior probabilidade é que ele realmente falou que ia para casa 58 e alguém da casa 58 autorizou a entrada dele, mas ele não foi para casa 58, ele foi para casa 64 se eu não me engano, que era a casa do outro assassino da Marielle. Dali saíram 2 ou 3 pessoas no carro, eram 3 pessoas no carro que matou a Marielle. Ninguém sabe quem é a terceira pessoa. Isso é muito, mas muito estranho. Quem é a terceira pessoa? Os assassinos saíram do condomínio onde mora Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não estava lá, ele estava em Brasília no mesmo dia. Tá. O Carlos estava. O Carlos falou que não estava e aí é que tem outras coisas. No dia em que isso tudo aconteceu, isso tudo veio à tona, o Carlos Bolsonaro foi lá e ele cometeu um crime que ali, em qualquer país sério, ele seria preso no mesmo dia, ele seria preso por obstrução de justiça. Ele pegou as provas, que era o sistema, e ele fez uma cópia e ele começou a mostrar os áudios que podem ter sido facilmente, é só renomear o arquivo, clica com o botão direito do mouse, renomear e renomeia o arquivo. Ele falou, não, tá vendo nesse áudio? Ele não disse que ia para casa 58, não disse, tá vendo? E começou a gravar vídeo, só que numa dessas, ele sem querer, aí mostra o nível intelectual do filho do Bolsonaro, do Carluxo, ele provou que ele estava no condomínio Vivendas da Barra enquanto os assassinos da Marielle estavam, porque ele colocou um áudio dele às 5 e pouco da tarde, dizendo, do porteiro do prédio, dizendo, seu Carlos, o seu Uber já chegou. Como é que o Uber dele ia chegar se ele não estivesse lá? Então ele estava no condomínio e ele até se desmentiu, ele se autodesmentiu, Carlos, porque ele falou que não tinha como ele estar lá, porque ele estava meia hora antes na Câmara dos Vereadores. Não estava, senão, se ele estivesse na Câmara dos Vereadores, que é do outro lado da cidade, não teria como ele receber um Uber na casa dele. Então, olha só, é uma coisa muito obscura. Aí quando você fala, Thiago, não vai dar em nada, calma. Uma coisa, assassinato demora muitos anos para prescrever, ainda mais quando tem outras coisas envolvidas, que é qualificado, duplamente qualificado, aí demora mais e mais tempo para prescrever. A investigação do caso Marielle, e aí é um país livre ainda, eu ainda posso dar minha opinião, não tá assim muito empenhada em descobrir tudo. Parece que eles têm outras prioridades, talvez esses investigadores tenham outras investigações, que eles queiram descobrir mais rápido, e a do caso Marielle não parece a prioridade assim da vida deles, porque não tá indo. Outra coisa que ninguém sabe, isso ninguém sabe, sabia que o Google, a empresa Google, também poderia ajudar nessa investigação e não faz? Porque mais de um ano atrás, os investigadores pediram para o Google, você talvez não saiba, mas se você tem um celular Android, no seu celular, o seu celular registra onde você vai e onde você está 24 horas por dia. E isso fica anexado na sua conta Google. Sabia disso? Vai no Google Maps, tem um lugar ali onde você pode ver onde você estava, você coloca qualquer dia do ano, desse ano, do ano passado, ele vai falar exatamente, você foi daqui para cá, até os horários e onde você estava, o Google Maps sabe. E a investigação pediu, Google, nós queremos saber quem estava aqui onde assassinou a Marielle nesse dia, todas as contas. Num intervalo de meia hora, queremos saber todo mundo que estava aqui, nesse raio aqui. Porque aí dá para saber, dá para investigar exatamente essas pessoas. Também queremos dados de todo mundo que pesquisou o local onde a Marielle estava 5 dias antes da morte dela. E também queremos dados de todo mundo que pesquisou outras coisas. A investigação pediu um monte de coisa para o Google. O Google falou, não, isso é privacidade dos usuários, nós não vamos fornecer. Exato. E aí a investigação não tem isso. Então,
Só que a investigação já mudou quem é investigador centenas de vezes. Esse pedido foi feito mais de um ano atrás, já mudou quem era investigador. O que acontece é que o atual investigador, ele é extremamente ingênuo, ele acha que a milícia escritório do crime não tem ligações com o Rony Lessa, eu acabei de provar que tem. E ele acha que a milícia escritório do crime não poderia, em hipótese alguma, assassinos de aluguel altamente treinados, que usavam até drones para matar, que recebiam milhões por assassinato e que tinham dezenas de pessoas nessa milícia, eram mais de 20 integrantes na milícia, que essas pessoas todas, eles não poderiam matar 2 pessoas na mesma noite. De acordo com o investigador, isso é impossível, é uma pessoa muito ingênua. Mas os investigadores todos, eles são extremamente ingênuos. Meu sonho, Thiago, é que o caso Marielle passasse para os investigadores do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Aí eu te digo, 6 meses já teríamos quem é o assassino da Marielle. Mas 6 meses já teríamos quem é o assassino da Marielle. E você? Quem você acha que mandou matar a Marielle Franco e, por consequência, também matou o motorista dela, Anderson? Quem você acha? Comenta, curte e compartilha esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal em 15 minutos e 49 segundos, tô bravo contigo, hein? Se inscreve. Falou.